É com muito prazer que a gente hoje apresenta à sociedade, através da imprensa, o Centro de Conciliação e Mediação aqui em Sousa, certo? Isso é, na realidade, um projeto ambicionado pelo Tribunal de Justiça, veio de João Pessoa, mas se expandiu e criou raízes no estado inteiro e em Sousa especialmente. A gente tem que dar louvores à universidade, que nos recebeu muito bem, né? Houve um encontro de intenções, a universidade já tensionava desenvolver um projeto de extensão que acabou coincidindo, acabou convergindo com aqueles objetivos que nós também tínhamos, nós, Tribunal de Justiça, que era justamente oferecer um meio alternativo de resolução de conflitos, evitando assim o menor número, a judicialização do menor número de questões, porque hoje a tendência mundial é procurar a solução pacífica de conflitos e que as partes encontrem uma solução, sem necessariamente ter que haver a manifestação do juiz, né, que acaba impondo uma decisão que muitas vezes nenhuma das partes fica satisfeita. Os juizados e as varas, né, elas hoje se encontram com um número muito superior de processos que os juízes e servidores conseguem dar conta. Isso é uma realidade. Não é uma realidade de Sousa, isso é uma realidade do Brasil, salvo raríssimas exceções. A nossa sociedade, e aí é necessário, vocês me perdoem se for enfadonho, mas a gente tem que fazer realmente todo esse introito e toda essa contextualização. A nossa sociedade vive um momento de mudanças, né? As pessoas hoje têm acesso às informações, a informações, antes elas não tinham. Então, de posse dessas informações hoje, que é uma moeda valiosíssima na nossa sociedade, pois bem, de posse dessas informações, as pessoas se sentem vulneradas em seus direitos, elas necessariamente vão buscar a reparação. E hoje, onde é que elas buscam? Hoje, uma pessoa em Sousa que brigou com um vizinho, que alguém bateu no seu carro, ou que alguém, de alguma forma, veio a vulnerar um direito seu. Ela vai aonde? Procura um advogado e dá entrada numa ação no fórum, porque ela entende que essa é a maneira mais adequada. Até porque, muitas vezes, ou diria mais, na maioria das vezes, essas partes envolvidas no conflito, elas não têm mais condição de diálogo, porque qualquer diálogo que era possível já se extinguiu, porque a briga já começou há muito tempo. Envolve questões emocionais, financeiras, psicológicas, enfim. O centro se mostra como uma alternativa pacífica a esse conflito. Então, se as partes se entendem aqui e se as partes fazem um acordo aqui, evita a judicialização da questão. Então, inevitavelmente, a demanda processual, pelo menos essa é a nossa impressão e a nossa estimativa, que inevitavelmente a demanda processual vai ser reduzida. E isso é bom para todo mundo. Isso é bom para aquele que não consegue, através da mediação, resolver seu problema e tem que entrar na justiça. Isso é bom para o advogado que necessita que os seus processos corram rapidamente para que ele possa ser justamente remunerado. É bom para quem já tem processo judicializado. Enfim, é bom para todo mundo, né? E, principalmente, é bom para aquele cidadão que vai poder ter seu conflito resolvido de uma forma mais célere e de uma forma qualificada, porque são as próprias partes que constroem a decisão, não é uma decisão imposta. E, por fim, um grande benefício para os alunos, né? Um projeto dessa natureza, ela traz para a academia o conceito de não judicialização, de não litigância. Nós somos formados, nós profissionais do direito, nós somos formados com aquela ideia ainda muito antiga do advogado tribuno, que defende com unhas e dentes o direito do seu constituinte, que não tem, muitas vezes, a sensibilidade de ouvir a outra parte e de considerar a outra parte. E o direito moderno, não existe mais só isso de nós. O direito moderno exige de nós, profissionais, que entendam que ninguém tem 100% da verdade, que a melhor maneira de resolver é através da congruência de interesses e não do embate. Em não obstante, nós saibamos, né? Em não obstante, nós tenhamos em mente que muitas vezes o embate é inevitável, mas na maior parte das vezes não é. E aí a gente procura resolver da melhor maneira possível, sem a demanda judicial. E não precisa necessariamente estar acompanhado de advogado. Com isso, não quer dizer que, se a parte quiser se fazer acompanhado de advogado, não possa.
Em absoluto. O advogado, a função nobilíssima do advogado, lhe dá o direito de participar de procedimentos administrativos, judiciais, enfim, a todo tipo de procedimento. Então, a parte pode e, se sentir mais segura, deve, inclusive, se fazer acompanhar por advogado. Quer dizer que esses problemas aí que as pessoas vão até o Ministério Público podem ser resolvidos aqui? Bem, se forem questões de ordem pública, né? Questões relativas a menores, crimes, continua procurando o Ministério Público, porque aqui no centro trata-se mais de direitos, digamos assim, disponíveis, direitos em que cabe transação. Certo? Se, por exemplo, existe uma denúncia de estupro, de abuso de menor, isso aí, sem dúvida alguma, no centro não vai se resolver, porque isso não é algo que comporta uma transação. Mas se é um acidente de carro, se é um dano de qualquer natureza, outras tantas questões podem ser, sem dúvida alguma, buscadas aqui no centro. O núcleo de prática jurídica ele continua. Até porque o núcleo de prática jurídica é um escritório, a gente funciona, é a prática jurídica, é o estágio do próprio aluno de direito, estágio supervisionado, ele funciona em 4 práticas jurídicas. 1 e 2 é laboratório, 3 e 4 é o escritório, onde a gente atende demandas de toda natureza, que não deve ser confundido com esse centro. Esse centro ele se constitui com a aval do próprio tribunal e as decisões que a gente vai tomar aqui, elas têm força obrigatória de execução. Na prática jurídica, que é no núcleo, necessariamente a gente pode até fazer um acordo, mas a gente tem que demandar judicialmente. O escritório está à disposição do jurisdicionado para que ele possa entrar com qualquer ação. Tem alimentos, uma adoção, uma questão de propriedade, enfim. Aí é o escritório. Até questões do centro, né? E até do centro, e até questões de natureza penal. Até a questão dos direitos indisponíveis, o cidadão pode procurar nosso escritório da prática para que possa dar entrada judicialmente à ação. Entendeu? Através do nosso escritório, assistência gratuita. O nosso escritório tem esse aval. Agora, o núcleo, ou melhor dizendo, o centro, ele visa fazer a conciliação entre as partes, que é diferente do próprio escritório.